tem que ter um interior também, tem que ter um conteúdo. A misericórdia. Não oram para saber se de fato esse casamento que está acontecendo é de Deus, se ele ou se ela é a vontade de Deus para cada um. Porque depois que casa, aí vem, separa, ou não deu certo, ou começa a trair, ou começa a bater, ou não tem condições mínimas de ter uma estrutura de casamento social, não são submissas, não são responsáveis. A mulher não é submissa, o homem não é responsável para dar direção na sua casa, para suprir a sua casa. Aí vem confusão, vem briga, discussão. E no final, mais um abismo, a separação. Ou seja, não orou lá no início, antes de casar, não perguntou a Deus lá no início se era a vontade de Deus, aquela pessoa, ele ou ela. E aí depois, lá na frente, vem outro abismo, separa, destrói, mas isso já tinha que ter filhos. Aí começa a cada vez mais sair daquilo que Deus planejou, do plano que Deus traçou para o casamento. Casar com alguém que conheça Deus, ou que seja regenerado pela palavra viva de santidade, é muito importante. E a idolatria. Salomão passou também a idolatrar os deuses daquelas mulheres com que ele se envolveu. Imagine vocês, 700 esposas e 300 concubinas, eram 1000 mulheres. Imagine quanta coisa, quantos ídolos, quanta conversa, quanto envolvimento com os ídolos dessas mulheres Salomão teve. Por isso ele se afastou, por isso ele saiu da presença. Por isso ele começou a viver uma vida de pecado. Sendo já velho, de idade avançada, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, ou seja, ele não tinha mais fidelidade com o Senhor, não tinha mais intimidade com o Senhor, não era mais temente a Deus. Misericórdia. Não era de todo fiel com o Senhor, seu Deus, como fora o seu pai Davi. Salomão seguiu Astarote, deus dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Está lá em 1 Reis 11, 4 a 5. Aqui. De 4 a 5. Sendo já velho, tendo já a idade avançada, perverter o coração dele, de Salomão, para seguir outros deuses. Nós temos deuses hoje, não imagens, mas hoje nós fabricamos deuses dentro da nossa cabeça. Fabricamos deuses dentro do nosso coração hoje. E muitas vezes nem percebemos que estamos colocando algo ou alguém, carro, família, esposa, filho, no lugar de Deus. Trabalho, muitas coisas podemos colocar, pessoas colocam no lugar de Deus. Mas a palavra nos orienta, diga glória a Deus. O texto bíblico relata que Salomão se apegou às suas mulheres com amor. Aquele amor, envolvimento de prazer, carnal, idólatra, que começou a envolver a vida de Salomão, mudou tudo. E isso mudou o coração do rei, de modo que ele começou a ter práticas idólatras. Ele começou a ter práticas idólatras. Preste bem, quando você começar a perceber que alguma coisa está te afastando de Deus, está te colocando, sendo colocado no lugar de Deus, você fala, para aí, tem alguma coisa acontecendo errado comigo. Eu preciso rever a minha vida. Eu preciso rever aquilo que eu estou fazendo, pensando, sentindo, que não é da vontade de Deus. Isso está me afastando de Deus.
está me tirando o momento de comunhão com Deus, tirando a minha fidelidade com Deus, me afastando de Deus. Estou começando a ter uma vida de pecado. Pecadinho e pecadão é tudo a mesma coisa. Pecado é pecado. Ele já não era de todo fiel a Deus. Salomão já não era mais de todo fiel a Deus. Quando você ama alguém ou algo mais do que o Senhor, você é um idólatra. Quando eu amo mais alguma coisa ou alguém do que é o Senhor, eu estou sendo um idólatra, igual Salomão. Portanto, se você deixa de ler a Bíblia, de ir à igreja, de fazer a obra de Deus, de viver como cristão, regenerado, porque existe alguém ou algo que você ama mais do que a Deus, sinto muito, mas você está no caminho do rei Salomão. Deu para entender? Deu para entender? Portanto, a idolatria não é só adorar imagens ou de escultura de determinado santo ou santa. É, sobretudo, sobrepor, valorizar, priorizar, amar algo, alguém mais do que a Deus. Sobretudo, sobrepor, valorizar, priorizar, amar algo, alguém mais do que a Deus. Aí gera infidelidade. A idolatria resultará na quebra de fidelidade do cristão às coisas de Deus. Salomão não era mais integralmente fiel ao Senhor, porque estabeleceu na sua vida deuses. Cuidado, nós podemos também colocar hoje deuses que nós nem percebemos. É só você analisar. Isso está me roubando tempo com Deus? Está me roubando tempo de ler a palavra de Deus? Isso está me deixando sem vontade de ir à igreja? Cuidado. A infidelidade está começando a aparecer. Nós precisamos vigiar, vigiar e vigiar. Não é vigiar só no pecado, não. Vigiar e não se afastar de Deus. Porque o inimigo quer isso de cada um de nós. Ele quer fazer com que cada um se afaste de Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, saímos debaixo da mão de Deus. Da proteção de Deus. Diga misericórdia, Senhor. Diga misericórdia. Imagine quantos deuses as pessoas estão servindo agora. Vaidade, poder, dinheiro, sexo, beleza, luxúria, ostentação, narcisismo. São deuses que nós criamos dentro de nós, na nossa cabeça, nas nossas emoções. A gente nem vê esses deuses, mas eles existem. Poder, vaidade, dinheiro, sexo, beleza, luxúria, ostentação, narcisismo. Isso está tirando, roubando o tempo de Deus na sua vida. Está sendo mais valorizado na sua vida do que o tempo mais valorizado na sua vida do que o tempo para Deus, de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, de fazer a obra. Preste atenção. Alguns dos deuses contemporâneos dessas autoproclamadas geração do avivamento. Irmãos, ser fiel ao Senhor é obedecer aos seus mandamentos, doa a quem doer. Doa a quem doer. Ser fiel e obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos, doa a quem doer. Ah, eu vou desagradar fulano, não vou desagradar ciclano. Ah, eu vou ser indelicado. Não, cara. O inimigo faz isso mesmo. Manda uma visita na sua casa na hora de você ir para o culto. É, isso aí que ele faz. Um parente, um amigo, chega na sua casa na hora que você vai para o culto, na hora de você ir para a igreja. Você, para não desagradar a pessoa, fica em casa, recebe. Mais importa agradar a Deus do que o homem.
mais importante é agradar a Deus do que ao homem. Eu falei, meu amigo, eu estou de saída, vou para a igreja, você quer vir comigo? Ah, não, eu não gosto de ir à igreja, eu não sou de ir à igreja. Então passa outra hora aqui, agora é minha hora de buscar o meu Deus, ter comunhão com o meu Deus, andar com Deus, conhecer a vontade de Deus para a minha vida, conhecer mais de Deus, estar perto de Deus. Não importa mais agradar a Deus do que ao homem. É estabelecer a nossa casa espiritual sobre a rocha que Jesus Cristo falou. Lá em Mateus 7, 24 a 27, fala sobre os dois fundamentos. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha ia ser comparado a um homem prudente. A rocha é a palavra de Deus. A pedra fundamental da sua casa, da sua família, da estrutura da sua casa, a palavra de Deus, a palavra viva. Para tanto, devemos ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade soberana em nossas vidas. A vontade de Deus é soberana. E é o que nós temos que fazer. Eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. 1 João 2,4 fala isso. Ah, eu conheço a Deus. Ah, eu sou de Deus. Você conhece Deus, você é de Deus, mas não guarda os mandamentos? Mentiroso, mentirosa. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus, cumpre os seus mandamentos, vive os seus mandamentos. Já tem mais, João 14, 21 fala. João 14, 21 fala uma coisa importante aqui que você vai ver, que é muito bom a gente saber o que acontece com quem guarda os mandamentos de Deus. Se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos de Deus. E algo impressionante vai acontecer. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aqui diz assim, ó. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Deu para entender? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Salomão dizia que amava a Deus, mas não guardava os mandamentos. E você? E eu? E nós? Quando declaramos que somos de Deus, quando vamos à igreja, colocamos uma Bíblia debaixo do braço, ou um celular, abrimos e vemos a Bíblia. Vamos declarar, eu sou crente, sou cristão. Eu sou cristão, é aquele que crê em Deus, que crê em Cristo. E como é que vai ser a sua vida? Como está a sua vida? Como você vive a sua vida? De acordo com o seu bel prazer ou de acordo com a palavra de Deus? Como? Como? Muito importante entender isso. Muito importante. E eu me manifestarei a ele. Que coisa impressionante. Dá para entender o que é se manifestar? Eu, diz o Senhor Jesus, eu me manifestarei a ele quem? A quem me ama e guarda os meus mandamentos. A quem me ama e guarda os meus mandamentos. Assim falou Jesus. Ele se manifestar, ele é operar, agir, fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E eu me manifestarei a ele com o meu poder, com a minha glória, com a minha graça, com a minha misericórdia. Assim que Deus está falando. Essa palavra, eu me manifestarei a ele, é muito ampla.
ela vai longe. É em tudo aquilo que Deus quer e tem poder para fazer na sua vida. Sem limite. Diga glória a Deus. Chora, narabaçu, yande, canta, lavanai. Xere canta, lavaçu, yandarai. Se é para você, é para mim, é para nós. A manifestação de Deus na nossa vida. A manifestação do poder de Deus na nossa vida. Isso é uma manifestação. É uma operação de Deus na nossa vida. É o poder de Deus agindo em nós. Diga glória a Deus. Observe que a infidelidade de Salomão ocorreu por meio de um processo lento. Não foi rápido, não foi de uma hora para outra, não. Mas progressivo na sua vida até culminar com a sua apostasia espiritual. Até culminar com a sua apostasia, esfriamento total. Total. Sem querer nem lembrar mais de Deus, não querer saber mais de Deus, se afastou completamente. Cuidado com aquela desculpinha ou aquele pecadinho e aquela filosofia de que Deus, o mais importante para Deus é o coração do homem. Tudo bem, Deus conhece o coração. Deus esquadrinha os nossos corações. Mas Ele também olha o que está acontecendo com as nossas mãos, com os nossos olhos, com a nossa boca, com os nossos pés, onde nós vamos, o que nós fazemos, o que nós falamos. Cuidado. Conclusão de tudo isso. Diante de tais pecados cometidos por Salomão, que suscitam, acende a ira de Deus, a qual se manifesta por meio de inimigos e da divisão do reino de Israel em dois reinos. O reino do sul, Israel, e o reino do norte, Judá. Casa dividida não prospera. A casa espiritual do rei Salomão estava dividida entre os deuses das mulheres que ele se envolveu e a Deus. Ou seja, estava dividido. Não servia nem a um nem a outro, ou servia os dois juntos. Estava dividido. O que aconteceu com o seu reinado? Também foi dividido. Casa dividida não prospera. Muito pelo contrário, ela se divide cada vez mais até acabar com tudo. Quantos casamentos já foram totalmente dissolvidos porque já estava dividido entre o homem e a mulher dentro da sua casa? Cada um pensando de um jeito, cada um agindo por conta própria. Não era mais uma carne só. Não eram dois, um só. Era um de cada lado. Quando a Bíblia fala, quando se casa, se torna uma só carne, uma só pessoa. E dentro da casa não estava assim, estava dividido, cada um fazendo aquilo que queria. O que acontece? O casamento se dissolve. Aí nem dentro de casa está os dois já. Acaba dividindo. Aconteceu com Salomão. O reino do norte, Israel. O reino do sul, Judá. Foi dividido o seu reinado. Pecado gera consequências terríveis na nossa vida. Gera consequências terríveis na nossa vida. Ele nos afasta de Deus, gerando morte espiritual. Muitos estudiosos bíblicos e pregadores ponderam se Salomão foi salvo ou não. Por Deus. Há dúvida. Os estudiosos, historiadores, têm dúvidas sobre o que aconteceu. Alguns acreditam que sim, outros que não. Eu sei que depois de errar muito, Salomão, ao escrever na sua velhice o livro de Eclesiastes, concluiu no capítulo 12, versículo 13 e 14, o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é, a maior importância é na nossa vida é
o que nós temos que fazer é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é dever de todo homem, nosso Criador. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até que estão escondidas. Até que estão escondidas. Quer sejam boas, quer que sejam más. A história do rei Salomão é um alerta para cada um de nós que desejamos estar ao lado de Deus eternamente. E a glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Pai. Exaltado seja o teu nome. Eu gostaria de falar aqui sobre pessoas que estão assistindo o nosso culto, estão participando, dão um alô para cada um, falar para que eles continuem perseverando, continuem fazendo a vontade de Deus. Dalson e Rita, Célia, de Botafogo, Josefa, Avenida Brasil, Andréia, Botafogo, Roberta da Tijuca, Luiz Roberto do Recreio, Daniela de Porto Alegre, Angelita, Mary Brito, Sandra, Serafine, Elenir, Raquel Maciel, Fábio, Avenida Brasil, Eliana de Botafogo, Carmélia, Mariane, Wellington, Ana Beatriz, Daniele Botafogo, Luiz de Ipanema, Francilene de Botafogo, Mateus de Jacarepaguá, Samara do Piauí, Marcos de São Pedro da Aldeia, Rosana da Bahia, Marcelo da Tijuca e Carol. A esses eu quero orar também por cada um que está precisando de uma cura, precisando que a mão poderosa do Senhor opere o poder dele, manifestação poderosa por amor, graça e misericórdia a cada um. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por esses meus irmãos que estão comigo agora, por aqueles que estão precisando e pedindo a Ti, Senhor, que o Teu poder se manifeste agora, que a Tua obra aconteça, que a Tua palavra se cumpra, porque Tu zela pelo cumprimento da Tua palavra. Senhor, e aqueles que estão enfermos, a Tua palavra diz, em Isaías 53, que Tu levaste sobre si todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Estava sobre ele, é por isso que nós mandamos para a cruz agora todos os pecados, transgressões, iniquidades de cada um, Senhor, para que sejam curados pelo poder e autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Seja feita a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer, que a graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus seja continuamente em cada um dos nossos corações. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja operando, Senhor, na plenitude da vontade de Deus. E Jesus Cristo, nosso advogado, continua advogando as nossas causas junto ao Pai, para a glória do Seu nome e do Seu reino. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua saúde, para a glória do nome poderoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.